Olá pessoal, aqui é o professor Felipe. Vamos começar aqui uma nova série de vídeos, a correção dos exercícios, nono ano, apostila Aprende Brasil, História. Hoje trataremos do capítulo 1, Brasil, Primeira República, tá certo? Vou dividir a tela e você vai acompanhando. Eu tive que fazer uma gambiarra aqui para que vocês consigam ver a apostila minha em papel mesmo, que está sendo filmada pela webcam. Então talvez a resolução não fique tão boa, mas, o que você faz? Vai ouvir um áudio também, vai acompanhando com a sua própria apostila para você conferir as respostas e checar se você acertou ou não, tá certo? Outra coisa importante, isso aqui não é aula, eu vou fazer alguns breves comentários sobre algumas questões que eu julgar pertinentes, mas não é aula. Se você quer aula, procure aqui nos cards a aula desse capítulo 1, beleza? Então, vamos lá dividir a tela agora. Bom, na página 2 aí, temos duas questões iniciais. A primeira tem uma foto aí de um quadro, aliás, de Dom Pedro II, e a primeira questão pergunta: quais elementos retratados caracterizam a figura do monarca? Bom, quais são os símbolos aí da realeza que a gente pode ver nessa foto, nesse quadro, desculpa. O mais evidente de todos, a coroa, né? Mas a gente tem também o cetro real e ainda a espada. Temos também o manto, né? São todos esses elementos, são elementos típicos da realeza, típicos do poder imperial, tá bom? Então, são esses 4 elementos a resposta. E 2. Que motivos levaram à proclamação da República em 1889? Aí a pergunta é muito mais complexa, né? Muito mais difícil de ser respondida, mas vamos abreviar aqui rapidamente. Ao fim do seu reinado, o Dom Pedro II ele perde o apoio dos fazendeiros, ou seja, dos agricultores, perde apoio dos militares, sobretudo do exército, perde também apoio da imprensa, né? Principalmente por causa do movimento republicano e do movimento abolicionista, que eram duas fortes correntes, duas fortes tendências na imprensa, eram, digamos, agitadores e fizeram uma grande campanha em prol dessas duas coisas, abolição e república. E ele também perde o apoio, né? Ele cria certas rusgas com a Igreja Católica. Então tudo isso fez por diminuir, né? Ou fez por tirar, digamos assim, os pilares que sustentavam o regime monárquico: a Igreja, o Exército, os cafeicultores, tá? Ou os representantes dos agricultores. E é importante dizer também, né? Esse apoio dos cafeicultores foi perdido principalmente por causa da abolição da escravidão, tá? Com o fim da escravidão, esses agricultores ficam, digamos, com raiva, né, rancorosos com relação à monarquia. Isso vai ser um fator decisivo para que a República seja implantada em 1889, tá bom? Então, brevemente é isso. Vamos passando aqui para a página 5 agora. Vamos lá. 1. De acordo com a primeira Constituição republicana, quem poderia votar? E aí a gente tem um textinho aí que fala da primeira Constituição. São eleitores, os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei, tá bom? Então, acima de 21 anos, os que se alistarem no que seria a Justiça Eleitoral da época. Só que tem alguns pré-requisitos, algumas proibições, tá bom? Então a resposta 1 tá bem fácil aí, né? Os maiores de 21 anos. Mas temos proibições que a gente vai ver na questão 2. Quem fica excluído do direito ao voto? Vamos lá, excluído. Os mendigos, os analfabetos, os praças, tá? Praças são os militares de baixa patente, né? Soldados e cabos. 4. Os religiosos de ordem monástica também. E todos eles, além de inalistáveis, são inelegíveis, tá? Ou seja, não podem nem concorrer, nem votar, tá bom? Então, essa aí era a primeira lei eleitoral do Brasil. Na questão 3 da página 6, pergunta lá: analise o fato dessa Constituição negar o direito ao voto a uma parte da população. Bom, a gente pode falar em república, mas com certeza a gente não pode falar em república popular democrática. Não era uma república popular. A maioria das pessoas no Brasil eram negras. A maioria das pessoas no Brasil
eram analfabetas. Mais de 70% da população eram analfabetos, certo? As mulheres também não podiam votar. Então, se formava um grande contingente de eleitores, aliás, de pessoas que não eram cidadãos, que não tinham direito ao voto, tá bom? Então é uma coisa muito diferente ser um habitante do Brasil e ser um cidadão brasileiro. Algumas estimativas de eleições da Primeira República falam em apenas 10% mais ou menos da população que tinha direito a voto, tá? Então é um número muito restrito de eleitores, beleza? Isso significa que a maioria da população estava, né, excluída do sistema eleitoral. Aí a gente vai lá para a página 8. A gente tem essa charge aqui, uma charge clássica dos estudos aí sobre a Primeira República, tá? Deixa eu lembrar aqui para vocês o que diz. As próximas eleições de Cabresto. É o Zé Besta? Não, é o Zé Burro, né? No qual, então, um coronel tá levando o seu eleitor, seu cupincha aqui, para fazer o voto, certo? Você vê que ele nem responde, né? O burro nem responde por ele quanto ao nome. Ele vai só sendo levado de cabresto pelo chefe, aqui pelo seu, digamos, seu líder político, tá bom? E aí vamos responder as questões primeiro. Pesquise e transcreva o significado da palavra cabresto. Cabresto, para quem não sabe, é aquela viseira que se coloca no cavalo para que ele não olhe para os lados e que ele sempre para frente, ou para que ele obedeça também a direção que você coloca com as rédeas, certo? Então o cabresto é você enviesar o cavalo, e no sentido no sentido figurado aqui da expressão, é você então ser capaz de direcionar o voto de uma pessoa. Esse é o voto de cabresto. No caso aqui, os coronéis, os líderes políticos locais conseguiram direcionar o voto de parcelas da população para quem eles quisessem. Segundo ponto, segunda questão, aliás. De acordo com a charge, como o político se refere ao eleitor? É o Zé Besta? Não, é o Zé Burro. Tá? Então, tratando esse eleitor como burro. Mas aqui tem uma pegadinha na situação. Lembra que a gente falou que muito pouca gente votava nesse sistema da Primeira República? Então, é uma confusão de temporalidades que muita gente faz achando que esse eleitor da Primeira República é o eleitor de outros tempos, que troca o voto por uma dentadura, que troca o voto por um par de sapato, que era um completo analfabeto. Não, esse eleitor aqui ele faz parte de um seleto grupo de pessoas que tinham direito a voto no Brasil daquela época, tá? Ele faz parte de uma minoria muito especial. Então não dá para chamar ele de Zé Burro, de Zé Besta. Lógico, o voto de cabresto é uma prática que se voltava contra ele, né? Mas ele era um cara altamente interessado, porque esse coronel, então, você tinha troca de coisas, empregos, cargos públicos, são várias situações que envolviam, que não aqueles brindes mínimos aí que a gente chama, né, de outros momentos da história do Brasil, trocou voto por uma rapadura, por uma dentadura, por uma par de botina. Não, não era isso, tá? Esse cara aqui, ele podia até ser burro, mas ele estava altamente interessado em coisas que o coronel, o seu líder político local, conseguia fornecer para ele através desse sistema eleitoral, tá bom? Então, é importante ter isso em mente. Esse cara aqui podia até ser burro, mas ele fazia parte então, de um seleto grupo de cidadãos. Depois, questão 3. O uso desses termos para se referir ao eleitorado no início da República revela de que modo os políticos do período viam seus eleitores? Entra um pouco essa questão que eu falei, sim, né? Mas o uso da expressão voto de cabresto, tá, não se refere tanto a tratar esses eleitores como burros, como eu já disse, como pessoas de baixo intelecto, como pessoas totalmente ingênuas, nada disso. Tá? Tinha todas as relações que eu já falei, que eu já comentei, e a expressão do voto de cabresto, ela vale mais porque ela tinha essa capacidade então, de você direcionar o voto, certo? Então, assim como um cavalo que você escolhe puxando as rédeas, se ele vira para a direita ou para a esquerda, se ele vira para o lado que você deseja, esse voto de cabresto, então, era um voto que os caciques políticos de determinadas regiões conseguiram direcionar todos esses votos, tá bom? Então, vale mais por essa metáfora da direção, do direcionamento. É uma coisa que não existe hoje, por exemplo, né?
Ninguém pode garantir que um prefeito de uma cidade, por exemplo, seja capaz de conduzir todos os votos daquela cidade para um determinado candidato a governador ou para um determinado candidato a presidente. Tá? Ninguém tem esse poder hoje. Então é uma diferença muito grande. Naquele tempo, a coisa era mais regionalizada. Vamos pensar, você não tinha esse número de eleitores que a gente tinha hoje. Pegando a nossa cidade como Paraguaçu, supondo que tenha 10, 15 mil eleitores, né, numa eleição para presidente vai dividir, né, vai seguir tendências. Mas, sendo da Primeira República, né, supondo que Paraguaçu já existisse, um líder aqui local era capaz de conduzir todos esses votos da cidade para um único candidato a governador, para um único candidato a presidente, tá bom? Então, essa é a questão do voto de Cabresto. Depois, vamos para as questões da página 10. Deixa eu me ajeitar aqui, tá difícil de ler. Registre com suas palavras uma definição para oligarquia. E aí, obviamente, são com as palavras de vocês. Mas o que vem a ser oligarquia? É um regime de governo, um sistema de governo, onde o poder ele é revezado, tá? O poder ele é dividido por um grupo pequeno de pessoas, tá? Ele não está concentrado numa única família ou numa única pessoa, como no regime monárquico. Ele está então dividido, tá? Então, em grupos, pequenos grupos ou poucos partidos, mas um sistema que ele roda, digamos assim, né? Esse revezamento acontece dentro de uma previsibilidade. Então, essas repúblicas oligárquicas foram muito comuns, por exemplo, na Itália renascentista, né? A Itália não era um país só, eram várias cidades-estados, né? Repúblicas, alguns reinos, e várias dessas repúblicas eram repúblicas oligárquicas, como Veneza, como acho que Gênova também era república, tá? Então havia certo rodízio de poder dentro de uma previsibilidade. E é o que acontecia aqui também na República Velha, né? A nossa primeira república. As eleições aconteciam, haviam trocas, havia rivalidade política entre quem ganhava e quem perdia, mas esse sistema girava em torno de previsibilidade, tá bom? Eram todos os resultados muito previsíveis, bem diferente de hoje. 2. Rui Barbosa foi intelectual e político brasileiro. Quando ministro da Fazenda no governo Deodoro, tentou implementar algumas medidas para fortalecer a indústria nacional. Elabora uma pequena análise sobre esse fato. Bom, o Rui Barbosa ele tentou modernizar o sistema bancário brasileiro, a economia também, mas foram tentativas mal sucedidas, né? Ele tentou, por exemplo, facilitar a emissão de moedas e a emissão de papéis na bolsa também, o que gerou a crise do encilhamento. Então, facilitou, digamos, as condições para você empreender, para você criar uma indústria no Brasil, para você criar uma empresa, na verdade, né? Criar uma empresa e capitalizar, conseguir levantar recursos na bolsa em torno dela. Mas o que aconteceu aqui, o Brasil, né? O brasileiro não tem nada de muito esperto, ele tem mais de espertalhão. Ele quer ser mais esperto que todos, né? E o que ocorreu foi uma grande criação de empresas de fachada que do dia para a noite pareciam ser ricas, pareciam ser sólidas, e depois de alguns anos ou meses elas se desmanchavam, né? Levando o país à crise. Eram empresas fictícias que não tinham lastro, não tinham produção, tá? Então, uma grande bolha aí, que a crise do encilhamento no Brasil. Deixa eu ver se eu esqueci de mais algum ponto aqui. Não, é só encilhamento mesmo. 3. A expressão política do café com leite refere-se à época em que São Paulo era o maior e mais importante produtor de café e Minas Gerais era conhecido por seus grandes rebanhos leiteiros, pelo queijo, entre outros laticínios. Como pode ser explicado o papel de cada um desses estados na política desse período? E aqui é importante dizer, essa política do café com leite, Minas Gerais, o principal produto de Minas Gerais também era café, tá? Também era café. O queijo entra mais como folclore, né? O café com leite, tá? A parte do leite é mais como folclore. Minas tinha, assim, rebanhos, era famoso pelos rebanhos leiteiros, como está dizendo aqui, mas o principal produto era café. O segundo era minério, tá? Então, o leite tinha um aspecto mais simbólico do que econômico em si. Outra coisa importante. Minas Gerais, desde lá do ciclo do ouro,
se tornou o estado mais populoso do Brasil. Então, nessa época aqui, Minas Gerais era o estado mais populoso. E muito à frente de São Paulo. Tá? Muito à frente mesmo. São Paulo era uma novidade, digamos assim. Tanto em termos de dinheiro, e a população estava começando a correr para São Paulo. A gente viu dados aí nas aulas, que lá em 1880, São Paulo tinha cerca de 60 mil habitantes. Tá? Uma cidade muito pequena. Então, é com esse processo da Primeira República que São Paulo vai se tornar uma grande potência também demográfica. Mas não era. Então, Minas tinha dinheiro do café, tinha muitos eleitores, tinha uma tradição política também importante, né? Foi um dos lugares mais ricos do Brasil por décadas e séculos. E São Paulo era o estado que vinha despontando com o café. Então, tendo muito dinheiro e uma importância muito grande, porque além do dinheiro tinha também o porto aqui de Santos concentrado no seu estado. Então você tinha tanto a produção concentrada aqui, quanto o local de exportação. Isso favorecia muito São Paulo como um local estratégico. Então essas duas oligarquias políticas regionais vão se juntar, né? Facilita aí o fato de elas serem também vizinhos, né? Minas faz fronteira com São Paulo, então se estabelece um grande combinado aí, Minas-São Paulo. Então era um grande acordo eleitoral, que era um candidato apoiado por Minas e São Paulo, ele era raramente perdia, porque tanto tinha dinheiro para fazer campanha, tinha esse apelo da economia, né, da economia e bem, quanto ele já começava também com muitos votos, principalmente de Minas Gerais, que era o estado mais populoso, tá? Então era uma campanha já começava com um impulso muito forte, tá bom? Depois, vamos para a questão 4. Qual foi o motivo da segunda revolta da Armada? Explique a relação entre essa revolta e o encouraçado Aquidauã. Eu vou ler aqui rapidinho. Deixa eu só me posicionar que tá difícil eu ler a apostila. Vamos lá. Após a renúncia do presidente Marechal Deodoro da Fonseca, o vice-presidente deveria assumir e convocar novas eleições, mas Marechal Floriano Peixoto não as convocou. Desagradou o almirante Custódio de Mello, que, no comando do encouraçado Aquidauã, ameaçou novamente a cidade do Rio de Janeiro e, posteriormente, uniu-se à Revolução Federalista. Então, o Custódio de Mello chegou a apontar os canhões dos navios para o Rio de Janeiro, e visando com que o Floriano Peixoto convocasse novas eleições. E ele não fez isso, tá? Inclusive o Floriano, para muitos, é considerado já o primeiro ditador brasileiro, mas durou muito pouco tempo no poder, né? Então, digamos que ele teve ações ditatoriais, mas não chegou a ser um ditador, né? Muitos o chamam também de Marechal de Ferro. Então, uma figura muito divisiva na época que ele exerceu o poder, né? Você tinha fortes apoiadores, os florianistas, mas você tinha vários críticos também desde o começo, né? Perseguições, ele perseguiu muita gente, fechou muitos jornais, inclusive o Olavo Bilac, por exemplo, foi obrigado a sair do Rio de Janeiro. Então foi um governo bastante controverso esse do Marechal Floriano Peixoto, e para nossa sorte ele durou bem pouco tempo, né? E assim que merecem durar os governos ruins, os governos ditatoriais, pouco tempo, ou nenhum, para falar a verdade. 5. A figura do coronel teve um papel marcante no período pós-monárquico. Quem eram esses coronéis? Bom, o coronel aqui, a gente vai ter que relembrar aquela charge. Opa, cadê a charge? Aqui. O coronel é esse cara aqui, o cara capaz de conduzir o voto. Agora, vamos entender, coronel é uma patente de origem militar, né? A gente tem coronel no exército, a gente tem coronel na aeronáutica, a gente tem coronel na polícia militar. Mas, então, esses coronéis eram pessoas das Forças Armadas, professor? Não. Esses coronéis têm a ver aqui com uma coisa que virou quase um folclore no Brasil. Lá no Segundo Reinado, assunto que vocês estudaram ano passado, né? Aliás, antes do Segundo Reinado, no período regencial, o país passava por uma série de tumultos políticos e tiveram a ideia então de criar a Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional então? Você pegava cidadãos, né, entre aspas aí, de bem, né, de
cada localidade, esses cidadãos, então, tinham a possibilidade de ingressar na Guarda Nacional. Era um exército, professor? Não. Era uma polícia? Não. Era o quê? Uma espécie de milícia, tá? Cidadã, onde quem tinha armas, quem tinha dinheiro, você comprava sua patente e passava, então, a ajudar a chefiar a região ali para manter a coisa mais organizada diante de tantos tumultos que vinham acontecendo no país, tá? Então, é uma situação muito complicada. Então, não tinha uma hierarquia militar clara, né? E essas milícias existiam justamente para manter as coisas como estavam e para manter o poder na região, manter a ordem na região. O fato é que, para fazer parte dessa Guarda Nacional, você podia comprar, então, essas patentes de sargento, de soldado, que eram mais baratas, e a mais alta, a mais cara, era a de coronel. Então, o cara que era ricaço, ele comprava a patente de coronel. E com isso, esses caras, que eram fazendeiros, não eram militares de tradição, né? Eram fazendeiros, pessoas muito ricas, passaram a comprar as patentes, obviamente, de coronel. E aí foi se gerando esse fenômeno do coronelismo. Essa patente, lógico, essas pessoas que compraram essa patente na década de 40, por exemplo, a maioria deles morreu na década de 70, 80. Mas formou-se a tradição de chamar esses líderes locais de coronel. O que vinha a acontecer, já nesse momento aqui, é que esses coronéis, então, eram caras que eram muito ricos, que estavam há décadas, né, a sua família no centro do poder, eram também as pessoas mais ricas daquela região, então concentravam poderes políticos, poderes econômicos, às vezes poderes jurídicos, né, porque era tanta influência que tinha proximidade com juízes, né, ou às vezes os juízes eram da sua própria família, então se formava um grande sistema onde todo o poder estava concentrado na figura desses coronéis. Eram pessoas que, se não exerciam o poder de fato, elas estavam ali numa posição de liderar o núcleo de poder, né? Todas as pessoas importantes estavam em torno dela numa determinada região. E esses são os coronéis, tá bom? E com isso, obviamente, os coronéis conseguiam direcionar esses votos que eu já falei para vocês. Lembra então daquela figura do Zé Burro. A gente está chamando de Zé Burro aqui, mas ele não era o Zé Povinho, digamos assim, né? Ele não era uma pessoa comum. Ele fazia parte já de uma elite, tá certo? Então, a figura do coronel é importante por causa disso. Curiosamente, a nossa própria escola, aí, Coronel Antônio Nogueira, faz referência a um desses nomes, porque o Antônio Nogueira não era coronel da polícia, não era coronel do exército, tá? Ele era coronel nesse sentido aqui, de ser um líder político da região, tá certo? Nesse sentido que ele era coronel. 6. Sobre as crises de superprodução do café no início do século XX, responda. Que fatores causaram essas crises de superprodução? Olha, o fator de crise para causar uma crise de superprodução só tem um, tá? Você produzir mais do que o mercado tem capacidade de absorver. Professor, mas por que alguém vai ser tão burro de produzir mais do que o mercado tem capacidade de absorver? Olha, porque falta, digamos, inteligência, não no sentido de chamar as pessoas de burro, tá? Mas de você monitorar o mercado. Então pensa, por exemplo, você é um fazendeiro. E esse ano você plantou 30% das suas terras, você plantou de café. E deu um bom dinheiro. Chegou ano que vem, você falou que não, vou produzir, vou plantar café em 50% das minhas terras. E o que era o problema? Se todo mundo tivesse essa mesma ideia, o que ia acontecer? Ia todo mundo praticamente dobrar a produção. E você não vai dobrar o mercado de consumo de um ano para o outro. Então gerava esses problemas por falta de monitoramento do mercado. É o que a gente chama de tarefas de inteligência hoje, mas não querendo dizer que as pessoas eram burras, tá? No sentido, sim, de monitorar o mercado, as estatísticas, coisas desse tipo, tá? Então, as crises de produção, superprodução, só podem acontecer por isso. Excesso de oferta, falta de demanda. B. Quem eram os mais interessados na situação dessas crises e como tentaram resolver o problema? Bom, os cafeicultores eram os maiores interessados, tá certo? Eles precisavam o quê? Manter o preço do café, eles precisavam manter a importância do café. E o café ocupava um papel central, importantíssimo na economia brasileira naquele tempo, né? 60%, 70% da economia dependia diretamente do café. Então, você também quebrar os cafeicultores, quebrar a cafeicultura, no geral, significava quebrar o país. Então, por isso foram várias medidas que existiram para manter o preço do café, para
transformar o café numa atividade lucrativa para os cafeicultores e para o país de modo geral, tá? Então, foram várias medidas aí, e essa dependência do único setor, né, da cafeicultura na economia fazia então com que o poder dos cafeicultores na política fosse muito grande, certo? E a questão 7, o que foi o movimento tenentista e como foram suas ações? Bom, o movimento tenentista ele é muito, sim, dispar, tá? O que ele tem em comum? Os tenentes. E que nem todos eram tenentes também, mas tenentes entrei como um símbolo, tá? Como metáfora. Quem eram esses tenentes? Pessoas do exército, né? Homens do exército, soldados, não soldados, né? Mas oficiais de baixa patente, né? Então no exército você tem duas formas de ingresso. O setor de baixo são os praças. Soldado, cabo, vai até sargento. Esse pessoal em geral ganha menos, é um número muito maior no exército, tá? Porque se fosse ter guerra é o pessoal que vai na linha de frente. Mas eles ganham menos, tem menos importância dentro da hierarquia e, enfim, você tem menos requisitos para você ser praça. Para você entrar nessas categorias é mais fácil. E depois você tem o segundo escalão, né, o escalão de cima, que é os oficiais, que você entra já como tenente e aí vai avançando, coronel, capitão, coronel, até chegar a general ou marechal. Então esse escalão de cima, os oficiais, certo? É desse pessoal que estamos falando. Quem eram os tenentes? O tenente é o cargo mais baixo desse segundo escalão. É o cargo dos jovens. Então os tenentistas, né, eram oficiais de baixa patente, jovens, muito instruídos, né, com muita vontade de mudar o país. Era uma geração que estava se formando ali justamente durante o período de ebulição do movimento republicano e tinham muitas esperanças no país. E foram verificando, o tempo foi passando e o país não andava, né? A república foi uma falsa promessa, digamos assim. Muita coisa, né? Mudou-se tudo para continuar como se estava antes. Então, o movimento tenentista era um movimento que ansiava por muitas reformas, muitas mudanças, né, no país, e era composto de oficiais de baixa patente, jovens, né, jovens com muita sede de mudança. Agora, entre eles, havia pessoas muito diferentes, com projetos muito diferentes para o país. Luiz Carlos Prestes, entre outros figurões aí, mas pessoas que pensavam muito diferente uns dos outros, tá bom? E depois disso, vamos lá para a página 15. Esse capítulo é bem longo, hein? O vídeo vai ficar grande. Capítulo 15. Página 15, desculpa. Explique o motivo que levou a primeira fase da República Velha a ficar conhecida como República da Espada. Muito simples, né? Os dois primeiros presidentes brasileiros foram presidentes vindos do exército, foram marechais, o Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto. Justamente por isso, pelo simbolismo, tá? A espada representava o poder militar, né? Na época já se tinha armas de fogo, sim, mas a espada ainda era o símbolo dos militares. Então, por isso ficou conhecido como República da Espada, que os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares, foram marechais, o Deodoro e o Floriano. 2. Ocorreram grandes mudanças econômicas e sociais com a proclamação da República? Justifique sua resposta. Não. Lembra que eu falei? Precisou-se mudar tudo para continuar como se estava antes. Tá? Então, os cafeicultores que eram os manda-chuvas durante o Império, né, pelo menos no final do Império, eles continuaram a exercer o seu grau de importância. A abolição da escravidão, que é uma grande mudança, sim, né? Mas ela ocorreu antes da proclamação da República, ela ocorreu já no Império. Lógico que um ano é muito pouco para a gente avaliar tipo de mudança, mas ela não é uma mudança exclusiva da República, tá? Aí você tem, melhorou para os pobres? É difícil colocar assim, né? A República representou alguns avanços, pequenos, mas representou alguns avanços sim. Mas não mudou muito o status social das pessoas, né? Não houve um plano aqui de inclusão, por exemplo, dos negros na sociedade brasileira, certo? Não houve uma preocupação em fazer com que os ex-escravos, então, tivessem agora condições de trabalhar, de adquirirem trabalhos dignos, de terem profissões, certo? Então a coisa ficou do jeito que estava mesmo, né? Então, para o povo comum, né?
que, segundo a frase lá do Aristides Lobo, né, assistiu bestializado aquela parada militar que foi a proclamação da República, muito pouca coisa mudou mesmo, certo? A classe dirigente principal continuou sendo os cafeicultores paulistas, quem era pobre continuou pobre, tá? E vão mudar algumas coisas aqui que talvez tenham a ver mais com o contexto mundial do que com o regime político em si, tá certo? Então, esse é a grande coisa. É um período de muita mudança a Primeira República, mas nem a maior parte dessas mudanças não tem a ver com o regime político em si, sim com os fatores globais, né, do mundo e da produção, né, o mundo da indústria, do café, que vai se modificando conforme a economia e não conforme a vontade política, tá bom? Aí, por fim, a gente tem a questão 3 aqui, que a resposta é a alternativa A, tá? Página 16. Então, a resposta certa é a A. E depois vocês têm uma série de pesquisas para fazerem aí sobre o movimento de Canudos, revolta à vacina, revolta da Chibata, sedição de Juazeiro, guerra do contestado. É uma pesquisa aqui. Então, não tem como eu corrigir isso aqui, porque é uma pesquisa, tá certo? Então, o que vocês fariam aí? Quem tem dúvida com pesquisa ainda, tem o vídeo aí como fazer pesquisa escolar, tem o vídeo que eu comentei também sobre a Wikipédia. Pode confiar na Wikipédia? Pode confiar, porque basicamente é o único site que quando ela tem problemas, ela te avisa que ela tem problemas, tá? Sobre aquele assunto. Falta fontes confiáveis, carece de fontes confiáveis, ou esse artigo não cita fontes confiáveis. Então, sempre que acontecer isso dentro da Wikipédia, ela te avisar que ali não tem fontes confiáveis, você procura outro site, tá bom? E aqui é assunto para pesquisa, então. E aí, a gente encerra o capítulo 1. Antes de mais nada, aproveita então para dar o like, né? Se inscrever no canal também e compartilhar esse vídeo aqui com os seus colegas que estão precisando deixar a apostila em dia, beleza? Fico por aqui, te vejo na próxima aula.